Olá, bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas e no passo a passo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz o cabelinho, o rostinho e esse vestido super fofo para essa boneca aqui. É um vestido simples. Para quem é iniciante, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, é só ficar comigo até o final do vídeo, os moldes são gratuitos, então só por isso já vale o seu like, isso apoia muito o canal e me incentiva a trazer mais tutoriais para vocês. Então vamos aprender a fazer esse vestidinho aqui, cabelo, rostinho, lembrando que para fazer esse corpinho, eu usei os mesmos moldes dessa bonequinha aqui. Então, se você ainda não viu o vídeo dela com todo o passo a passo, calma, porque eu vou deixar na descrição do vídeo o link e você vai ter a oportunidade de ver todo o processo de costura do corpinho. Com esses dois modelinhos de vestidos, moldes disponíveis para você baixar e fazer hoje. Vamos ao passo a passo. Para começar, eu escolhi o tecido, tricoline 100% algodão, nessa estampa aqui, ó, com detalhes dourados, de xadrez, para fazer essa roupinha, porque é uma boneca com esse tema de Natal, mas você pode usar a estampa e a cor que você quiser. E peguei o molde da manga e risquei 2 vezes aqui, no verso do tecido, olha só. Coloquei o molde, risquei e depois recortei em toda a volta, deixando essa margem de costura. Aqui são sobrinhas de bico bordado, gente. Por isso que é importante você guardar, porque essas sobras vão servir em algum momento para decorar peças menores. Então, aqui, ó, foi uma sobrinha que eu cortei e vou decorar a parte de baixo da manga. Então, você vai riscar 2 vezes usando o molde da manga e 2 vezes usando o molde do busto. Aqui é o mesmo procedimento, risca usando o molde e depois recorta deixando uma margem de costura, tá bom? Agora, você vai fazer o seguinte, na parte de cima da manga, você vai dobrar 2 vezes e aqui embaixo também. 2 vezes e vai passar uma costura com o ponto reto da sua máquina, com retrocesso no começo e no final. Então, costura aqui e costura aqui em cima também, tá? Faz isso nas 2 partes e depois que costurar a parte de baixo, você já pode aplicar o bico bordado ou rendado, do jeito que você quiser aí, no lado direito do tecido, tá bom? Então, depois que fizer a costura, você vem aqui e aplica, costura um pouquinho acima o bico bordado. Aí, troca a linha, né? Coloca a linha branca. Bom, feito isso, você vai reservar e aqui no busto, você vai fazer da seguinte forma. Também vai dobrar 2 vezes aqui na parte de cima e passar a costura aqui também, ó, dobra 2 vezes e faz a costura com o ponto reto. Aqui na parte de baixo, você pode dobrar apenas uma vez. Dobra uma vez e faz uma costura com um ponto zigue-zague. Aqui também, dobra uma vez na base e faz uma costura usando ponto zigue-zague e vai reservar para a gente depois fazer a montagem. Já costurei, aqui tem umas mangas com o bico bordado embaixo, aqui o busto, costurei na parte de cima, zigue-zague aqui na parte de baixo, como eu expliquei para vocês, e agora nós vamos fazer a montagem, tá? Aqui eu vou pegar uma manga e essa parte do busto e vou unir direito com direito, cava com cava. Depois, é só alfinetar e fazer uma costura aqui, pode seguir em cima do risco, que foi feito com o molde, costura com retrocesso no começo e no final, e depois faz um zigue-zague de acabamento aqui no corte do tecido, tá bom? Depois que fizer essa costura, nós vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Então, não é difícil. Olha só. Aqui
eu vou pegar a outra manga, direito com direito, cava com cava, vou alfinetar, fazer a costura em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, aí vai ficar assim. Prontinho, eu já fiz as costuras, prendi em uma manga com ponto reto, depois finalizei com zigue-zague aqui no corte do tecido, do outro lado da mesma forma e fica assim, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos reservar aqui a outra parte do busto e vamos fazer o corte do tecido para a parte de baixo do vestido. Então, aqui você vai precisar cortar 2 vezes na medida de 11 centímetros por 25, tá? E depois que você fizer o corte do tecido nessas medidas, você vai dobrar uma vez aqui na parte de cima e fazer um zigue-zague de uma ponta a outra. Na parte de baixo, você vai fazer aquela dobrinha que a gente faz na barrinha do vestido. 2 vezes e depois passa a costura reta. Na outra parte do tecido, você repete a mesma costura. Dobra uma vez aqui em cima, faz o zigue-zague. Na parte de baixo, dobra 2 vezes e com o ponto reto da sua máquina, faz uma costura de uma ponta a outra. Aqui na parte de baixo, se você quiser, pode costurar um bico bordado, rendado, uma cianinha aqui. Você é livre para decorar do jeito que quiser. Eu não vou colocar nada, mas fique à vontade. E aqui nós temos as 2 partes costuradas. Depois que fizer essas costuras, você vai precisar fazer mais um processo aqui, bem simples, que eu já mostrei em outros trabalhos aqui no canal, que é a costura com um ponto bem grande da máquina para franzir essa barrinha de tecido. Então, você vai fazer com um ponto bem grande, ponto reto, uma costura no começo do corte do tecido, tá? Sem dar retrocesso. Então, não precisa fazer retrocesso nem no começo, nem no final, tá bom? Pode fazer a costura de forma livre. Então, você começa aqui, pertinho do corte, e vai fazendo essa costura até o final. Lembrando mais uma vez, com um ponto bem grande da sua máquina. Aqui, ó, dá para perceber que tá um ponto bem maior, não tá apertadinho. Depois, você vai repetir a costura fazendo uma paralela à outra, ó, tem uma costura embaixo da outra aqui, até o final, sem dar retrocesso também, tá bom? Isso vai facilitar na hora de você franzir para aplicar essa parte no busto do vestido. Então, ó, aqui eu já costurei, aqui também adiantei o processo e fiz as costuras. E não tem segredo, gente. Costurou, agora é só pegar os 2 fios que ficam aqui atrás, aqui no lado avesso do tecido, e vamos franzir para ficar bem alinhado ao busto. Ó, peguei 2 fios daqui de trás e vou franzir para deixar bem alinhado ao busto daqui do vestido. Então, vai ter que ficar encaixado exatamente nessa mesma medida. Não é difícil. Vocês vão ver que é um vestidinho para iniciante. É só seguir essas instruções e dá certo. Vou puxar os fios daqui dessa ponta também, ó, da parte de trás do tecido, para ajudar a encaixar essa faixa toda franzidinha aqui no busto. Agora, eu vou medir para ver se cabe exatamente nessa parte do busto, se precisa franzir mais um pouco ou folgar, precisa franzir só mais um pouquinho. E depois, gente, é só colocar alfinetes para fazer a costura com um ponto reto. Bom, depois de alinhar bem, você vai prender isso aqui com alfinetes. Primeiro, você amarra essas pontas para que não fique desmanchando o franzido.
Então, você amarra, dá um nozinho aqui desse lado, desse, somente depois que ficar tudo alinhado ao busto. Aí, você vai fazer a montagem dessa forma. Direito com direito do busto, põe assim, alfineta, ou então usa clipes, enfim, o que quiser para poder prender isso aqui e fazer uma costura com ponto reto, com retrocesso no começo e no final, para poder costurar essa faixa de tecido. Depois que fizer a costura, você pode desmanchar essas duas que fizemos com ponto grande, para poder franzir, porque não serão mais necessárias. Então, é basicamente isso, você vai fazer essa costura e depois, ó, vai ficar assim, tá? Aí, vai pegar a outra parte do busto e fazer a mesma coisa, vai franzir esse pedaço de tecido e vai alinhar a base do busto para poder fazer a mesma costura que eu acabei de explicar. Então, não é complicado, gente, mas se houver dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou respondendo aos poucos os comentários. Puxei os 2 fios, vou franzindo, e quando estiver na mesma medida daqui da base do busto, eu alfineto e faço a costura. Costuras feitas, depois desmanchei aquelas que eu fiz com um ponto bem grande para franzir, e o resultado é esse aqui, ó. Agora, nós vamos finalizar as costuras das mangas, lembra? A gente vai precisar unir cava com cava dessa outra parte do busto e fazer aquele mesmo processo de costura que fizemos lá no começo. Ponto reto da máquina, faz a costura com retrocesso no começo e no final, aqui, e depois finaliza com zigue-zague, fazendo o acabamento no corte do tecido. E agora, vamos unir com a outra cava aqui também. Depois de finalizar essas costuras, aí sim, vamos fechar as laterais com a costura usando o ponto reto. E o vestido vai estar praticamente pronto, só faltando alguns detalhes. Bom, vou fazer essas costuras aqui, ó, na cava da manga, desse lado também, pra gente continuar. Bom, agora que as cavas já foram costuradas, o próximo passo é a gente unir direito com direito, alinhar as costuras, olha só, vai ficar assim, e a gente vai fechar com a costura com um ponto reto as laterais. Então, eu vou deixar tudo isso aqui bem certinho, vou alfinetar. Para fazer a costura com pé de máquina mesmo, nas duas laterais. Olha só, alfinetei esse lado esquerdo e vamos fazer a costura, começando aqui com retrocesso, vou seguindo e depois, quando chegar aqui embaixo da manga, eu venho pra cá, seguindo a costura até a ponta. Então, vai ser assim, ó. Faz essa costura depois que fizer, faz o acabamento com zigue-zague, porque aqui tá o corte do tecido, então, para não desfiar, tem que fazer a costura com ponto zigue-zague. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Alinha tudo, alfineta e faz a costura, unindo as laterais.
Daí vocês vão ter a oportunidade de usar o mesmo molde para fazer duas bonequinhas, cada uma com um vestido diferente. Legal, né? Aqui, ó, tudo alfinetado, vou fazer a costura, depois finalizo com o zigue-zague como acabamento e desviro pra gente finalizar. Prontinho, meninas, já costurei as laterais, agora é só desvirar. E depois que desvirar, o próximo passo, próximo e último, tá, gente? É fazer uma costura, pode ser com a linha de crochê, tá? Combinando com a cor do vestido. E vamos fazer uma costura em toda a volta aqui, na parte superior, para poder depois franzir no corpinho dela, tá? Aqui, na manga, você não precisa fazer, porque a manga não ficou tão larga assim para poder franzir. Então, faça se você quiser, mas eu não vejo necessidade, eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas aqui, ó, nessa parte, em toda a volta, é necessário fazer uma costura. Então, geralmente, eu começo aqui pela parte de trás. Como os lados são iguais, eu escolho uma parte e começo a costura aqui, porque depois é só franzir, amarrar no corpinho dela e vai ficar amarrado no lado das costas. Então, eu começo aqui e vou fazendo a costura, pegando aqui na manga, aqui na frente e finalizando exatamente onde eu comecei, para depois franzir. É isso, gente, tá? E olha só que bonitinho ficou o vestido, né? Não é complicado e qualquer iniciante é capaz de fazer, tá? É só seguir esses passos que eu mostrei. E para fazer a calcinha, vocês já sabem, é só seguir o passo a passo que eu mostrei aqui nesse outro vídeo, porque como eu estou usando o mesmo molde do corpo para fazer essa boneca, não vai ter diferença, pode seguir aquelas medidas. Vou reservar isso aqui. E agora, nós vamos ao passo a passo dos cabelos da boneca. Aqui eu já tenho o corpinho pronto, seguindo todo aquele passo a passo da outra boneca, usei os mesmos moldes, por isso que eu não vou mostrar aqui, mas se você tá chegando agora, não se preocupa, já tá aqui na descrição do vídeo o link da outra bonequinha, para você assistir e fazer o corpo, tá bom? Então, já tenho o corpo aqui todo prontinho, montado, e vamos fazer os cabelos da boneca e depois finalizar com a pintura. Aqui, eu vou usar a lã. Tô usando lã daquele novelo de 40 gramas, mas você usa a lã que você quiser ou tiver aí no seu ateliê. E nós vamos precisar de basicamente 3 mechas, porque a cabeça é bem pequena. Então, eu tenho aqui 3 mechas, sendo 2 medindo 17 centímetros e uma medindo 24 centímetros, tá? 2 de 17 centímetros e uma de 24. Dei um nó no meio de cada uma delas e cada mecha tem 25 fios, mas você pode colocar mais fios ou menos, quem controla aí o volume do cabelo da boneca é você, tá? Então, não precisa seguir exatamente essas medidas, faça aí de acordo com o seu gosto ou o gosto da sua cliente. Bom, gente, resolvi colocar agora o vestido. Geralmente eu deixo para colocar por último, mas eu não resisti e achei que ficou muito fofo, né, gente? Ficou perfeito pro corpinho dela. Então, sigam aí esses passos, divulguem que ainda dá tempo de vender para suas clientes como um presente de Natal, né? Então, dá tempo fazer, divulgar bastante, ou então você pode presentear alguém com uma bonequinha dessa. Vou começar a costurar aqui as mechas, tá? Então, vou pegar essas 2 menores, já vou posicionando aqui atrás, para dar uns pontinhos antes de colar as laterais. Então, tem a agulha para boneca de pano, essa agulha maior, ela facilita. Coloquei um fio da própria lã
E vou fazendo uns pontinhos aqui, já prendendo essas mechas. Deixo para fazer a costura da mecha maior, por último, é a que vai ficar aqui no topo. E é basicamente isso, gente, não tem segredo não, tá? Ó. Eu gosto de pintar primeiro o rostinho, deixar seco, para depois finalizar. Mas eu vou fazer diferente. Pronto, já dei um pontinho aqui, ó, vou encaixar a primeira mecha e já vou encaixar a segunda. Geralmente, eu deixo para fazer a pintura do rostinho primeiro, para depois, quando secar a tinta, finalizar com o cabelo e tal. Mas hoje eu vou fazer diferente, tô querendo finalizar as outras partes e deixar a pintura por último. Mas se você tá iniciando, eu sugiro que você pinte primeiro o rostinho e depois você põe a roupa, depois você finaliza o cabelo, tá? Aqui, ó, já vou encaixar a segunda e dou um pontinho aqui bem no meio pra prender. E agora é só dar uns pontinhos prendendo a última, ou seja, a que vai ficar aqui no topo, que é a mecha maior. Posiciono aqui e dou um pontinho. Ó, vou fazer assim e já encaixo aqui no meio. E pronto, é só puxar, prendendo a mecha do topo. E agora, é só começar a colagem, tá? Deixa esse fio solto junto com os outros, não tem problema. Ele vai se misturando e depois a gente acaba colando. E aqui, já temos uma noção de como vai ficar a boneca. Bom, agora a gente vai organizar os fios, deixar tudo bem alinhadinho, tudo separado, as mechas bem divididas, e vamos iniciar a colagem. E a colagem é daquele modo que eu já mostrei aqui várias vezes. Eu começo pelas laterais, mecha por mecha. Então, primeiro, eu vou deixar essa por último. Então, ó, já vou começando a colar a segunda mecha, é só espalhar a cola aqui na lateral. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E essa colagem já vai escondendo o acabamento aqui de costura, da união do pescoço na cabeça. Então, não é complicado, né? Aqui, ó. Vou espalhando a cola. E depois pressiono para a mecha ficar bem colada. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Bom, finalizada a colagem, o próximo passo é a gente alinhar bem os fios, ajeitar aqui atrás e com o próprio fio da lã a gente amarra em cada lado. Simples assim. É um penteado super fácil para quem tá iniciando. E tá pronto. É só amarrar, depois apara as pontas para deixar tudo bem arrumadinho, igualado e colar uma florzinha ou um laço aqui em cada lado para poder decorar o cabelo dela, tá? Aí a gente vai para a parte do rostinho. Bom, agora que os cabelos já estão amarrados, eu comecei a fazer as marcações aqui, tirando as medidas para posicionar boca, nariz, olho, tudo bonitinho. E como é um rosto bem pequeno, a gente não tem muito o que fazer. Não vai ter moldes para uma cabeça tão pequenininha dessa, mas dá para entender. Da costura para cima eu marquei 1,5 cm. Aí fiz um pontinho. Aqui vai ser a boca, tá? E marquei 1 centímetro para cima para poder ser o nariz. E o nariz é só esse risquinho aqui, então, nada complicado. E aqui vai ser a boca. Então, eu puxo aqui, ó, um tracinho para um lado, para o outro e pronto. Agora, a gente faz um detalhe aqui no cantinho da boca, que é opcional também, se você não quiser fazer, tá tudo bem. E meio centímetro acima do nariz, você faz uma marcação e daqui desse ponto para o lado, você marca 1 centímetro e depois 1 centímetro para o outro. Aqui, a gente vai fazer o olho, que pode ser redondo ou oval, tá? Eu vou fazer ele oval para ficar diferente da outra boneca. A outra boneca a gente fez com o olhinho redondo e essa eu vou fazer com o olho oval. Então, é bem simples, para quem tá iniciando, não é complicado. Ó, vai fazendo numas cabecinhas, testando, né? Para depois você fazer direto na peça que vai vender. Ó, vou preencher tudo isso aqui com tinta, aí você escolhe a cor que quiser, eu vou fazer com a tinta preta mesmo. E aqui do lado, ó, vou fazer os cílios, faça quantos você quiser. E, para finalizar, eu vou fazer a sobrancelha, que é só um risquinho aqui inclinado, de um lado e do outro. Nada de difícil, ó. Pronto. Tá aqui o rostinho da boneca. O próximo passo é só pintar preenchendo o olhinho e depois fazer o brilho com os pontinhos, usando a tinta branca de tecido, tá? E olha só, gente, ficou muito fofa essa boneca. Eu amei esse vestido, achei perfeito no corpinho dela, muito legal, um modelo diferente. E aqui, vocês viram, não é muito complicado de fazer, é uma boneca para iniciante mesmo. Os olhinhos foram feitos de uma forma bem simples, para não complicar a vida de vocês que estão iniciando. E depois eu finalizei fazendo 2 pontinhos brancos em cada um, para ser o brilho no olho dela. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que o corpinho dela foi feito com os mesmos moldes dessa bonequinha aqui. E o passo a passo dela vai estar na descrição do vídeo e na tela final desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. E é só seguir as instruções que eu passei e no fim das contas você vai ter moldes para fazer o corpo e 2 vestidinhos diferentes para você arrasar aí nas suas encomendas. Dá tempo de fazer e ainda divulgar para vender para o Natal, então capricha e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, isso é muito importante, gente. Isso apoia bastante e não te custa nada. Segue lá no Instagram também, @NaraAtelier de Bonecas. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!